Hoje a convidada que temos aqui o prazer de estar connosco é a professora Conceição Calhau, amiga de longa data, e é realmente um gosto ter alguém tão diferenciado e que explica tão bem a nutrição. E o tema de hoje é um tema um bocadinho mais rebuscado e mais difícil, que é exatamente sobre o microbioma e o envelhecimento. Muito obrigada, Alexandra. É de facto um enorme prazer estar aqui, principalmente porque o longa data é de facto uma longa data que nos conhecemos na farmacologia, no Instituto de Farmacologia Terapêutica da Faculdade de Medicina do Porto, há muitas décadas atrás. Éramos as duas umas jovens professoras, monitoras e professoras de farmacologia e de bioquímica, e na realidade a ciência e a medicina evoluiu até para nos trazer hoje em dia um enorme desafio. Em primeiro lugar, o próprio envelhecimento, ou melhor, a longevidade, que é uma oportunidade, temos mais anos de vida, isto muito à custa da evolução da ciência, da medicina, das condições em que vivemos, e que nos permitiu esta grande conquista. Mas, efetivamente, e também numa altura em que tanto ouvimos falar da sustentabilidade dos sistemas de saúde, nós, efetivamente, até somos o país da Europa com menos anos com saúde após os 65 anos. Portanto, temos mais anos de vida, mas, de facto, com muito pouca saúde após os 65 anos, e isto é um desafio para a ciência e para a medicina. E, na realidade, temos aqui um desafio muito específico, que é também a evolução do conhecimento sobre os micro-organismos, sobre o microbiota intestinal, que não é uma moda, mas que efetivamente nós fomos tendo metodologias analíticas que também evoluíram e nos permitiram conhecer este outro mundo que sempre existiu, mas que só agora é que temos mais consciência dele. E que pode fazer a diferença. Portanto, eu passo a apresentar a nossa convidada de hoje, a professora Conceição Calhau, que é nutricionista pela Universidade do Porto, investigadora na área do metabolismo e da nutrição, professora catedrática da Nova Medical School e que tem o cargo de subdiretora para a extensão à comunidade. No âmbito da divulgação científica, lançou recentemente este livro delicioso, Deixemos-nos de Tretas, a ilusão da comida saudável, que já vai na 4ª edição, onde, no fundo, desmistifica muitas das teorias relacionadas com a nutrição e a saúde. E foi nomeada em 2019 pela Ciência e Vida como uma das mulheres que mais contribuiu para o progresso da ciência e tecnologia em Portugal. Portanto, o que é que hoje eu pedi para cá vir fazer? Nós sabemos que a extensão da esperança de vida não significa a extensão da vida saudável. Como disse, somos aquele talvez que tem menos anos de vida saudável depois dos 65 anos. Há ali um decalagem de 9 anos. O envelhecimento é um processo biológico que resulta do acúmulo de moléculas ao longo do tempo, tal como a oxidação em células estaminais, a instabilidade genética, o desgaste dos telómeros, a senescência celular, e tudo isto resulta numa inflamação crónica que, por sua vez, aumenta o risco de várias doenças crónicas como a diabetes tipo 2, a hiperlipidemia, a doença de Alzheimer. Portanto, os processos de envelhecimento são influenciados um bocado pelo nosso estilo de vida, portanto a genética lá está, sim senhor, mas o nosso estilo de vida, nomeadamente, no meio de tudo isto, a alimentação. Portanto, no intestino humano nós sabemos que temos uma comunidade residente de mais de 2.000 espécies bacterianas, e que isto pode até sobrar o número de células que o organismo tem e de genes até. E, portanto, o microbioma tem uma relação recíproca com a idade. Por um lado, muda à medida que envelhecemos, e as doenças do envelhecimento vão condicionar esse microbioma. Por outro lado, há evidências crescentes de que a disbiose do microbioma acaba por implicar ou estar associada a doenças crónicas relacionadas com a idade. Assim, o facto do microbioma intestinal interferir com tudo isto, acho que modular, intervir nesse microbioma pode realmente fazer a diferença na qualidade do nosso envelhecimento. Portanto, antes de começarmos a conversa, agora tenho de lhe fazer uma pergunta com que fui confrontada, e, portanto, se eu tenho esta insuficiência, se calhar o público também a tem, que é, umas vezes fala-se de microbioma, outras vezes fala-se de microbiota. Afinal, em que ficamos? São coisas um bocadinho diferentes, mas podemos muitas vezes até realmente confundir os conceitos. O microbiota, estamos a falar em micro-organismos, portanto estamos a falar nos seres, naquilo que é a caracterização da população de micro-organismos que convivem connosco.
Quando falamos em microbioma, o oma significa já o todo, que é não só o que é que são, quem são os micro-organismos, mas o que é que estão ali a fazer, que relações têm entre eles, o que é que produzem, como é que comunicam entre eles e connosco. Portanto, no fundo, tem a ver com o genoma e com aquilo que estes micro-organismos produzem. Porque já é o conjunto, não são só os micro-organismos. E isso também explica muitas vezes porque é que alguns autores dizem um microbiota ou um microbioma e outros porque o U é muitas vezes a forma daqueles que interpretam o que é o ecossistema e então dizem um microbioma. Certo. Quando dizem a comunidade de micro-organismos ou então falam a microbiota, portanto na realidade estamos a falar da mesma coisa. Um senhor que para nós é uma referência, apesar de muito antigo, que é o senhor Hipócrates, disse muitas vezes que, digamos, as doenças estão relacionadas exatamente com a saúde do intestino. Então a pergunta que eu tinha aqui para si, que também acho que é uma coisa muito interessante de perceber, é: há diferenças entre o microbioma de um envelhecimento saudável e de um envelhecimento não saudável? Uma forma mais simples é explicar um pouco como se fosse uma casa não arrumada, vai acumulando lixo. E esse lixo tem que ser diariamente retirado. Removido. E é por isso, no fundo, quanto mais anos de desgaste e de não limpeza, mais anos temos da acumulação desses erros e também por isso estamos agora num novo desafio de passarmos a ter as doenças crónicas não comunicáveis, muito provavelmente nas próximas gerações cada vez mais cedo. Portanto, aquilo que tipicamente aparecia aos 40 anos, muito provavelmente vai começar a aparecer aos 30 ou aos 20 anos. Os cancros gastrointestinais, ou coloretal mesmo, são cada vez mais prevalentes em população cada vez mais jovem. Porque, na realidade, ao atravessar o estilo de vida, ao ter mudado e ao atravessar as gerações, começamos a ter estas novas gerações já desde o início da vida com estes estilos de vida menos adequados. Portanto, de facto, há aqui uma relação muito próxima entre o estilo de vida e entre a alimentação e aquilo que pode ser, portanto, os fatores modificáveis e aquilo que pode ser o envelhecimento, a longevidade. Isto significa, de facto, uma preocupação que nós temos que ter desde logo com os estilos de vida. Portanto, a preocupação de termos estilos de vida adequados e também nos deixarmos, ou aliás se percebeu que nós deixamos já de falar do envelhecimento ativo, embora de vez em quando ainda lá vamos buscar esse conceito, mas era muito o conceito de após os 65 anos o que é que eu tenho que me preocupar. Não, agora aqui a questão do desafio da longevidade e de nos prepararmos para o envelhecimento é efetivamente começarmos a ter desde o início da vida esta preocupação com os estilos de vida adequados. Fala exatamente do estilo de vida e eu, quando estava a ler sobre isto, percebi, por exemplo, que o microbioma de atletas de alta competição ou de pessoas que fazem exercício físico é muito mais favorável em termos de antioxidação, de bactérias favoráveis a esse envelhecimento, do que, por exemplo, na população sedentária. Achei isto uma coisa interessantíssima. Sim, os estilos de vida, de facto, têm aqui uma influência muito grande nos micro-organismos. Portanto, em primeiro lugar, ter aqui uma noção de como eles mudam ao longo da vida, mas que eles têm um papel fundamental no desenvolvimento da espécie humana. Nós evoluímos enquanto Homo sapiens com uma relação muito próxima com este ecossistema, da maneira que, por exemplo, de uma forma muito simples, eles auxiliam no processo digestivo. Portanto, aquilo que nós também classicamente, eu enquanto professora de bioquímica, quando ensinamos o processo digestivo, falamos muitas vezes nas enzimas do nosso trato gastrointestinal, mas agora temos uma noção clara de que este conjunto de micro-organismos, por exemplo, habitam no intestino, tem papel fundamental no processo digestivo, o que significa retirar nutrientes para serem absorvidos. Tornarem digeríveis, no fundo. Desde logo, não é só a questão de ao longo da vida eles mudam também porque os maltratamos. Fomos tendo aqui, se calhar, alguma negligência relativamente a eles. E se pensarmos um bocadinho também na evolução da medicina, no século passado nós tínhamos as doenças infecciosas, o micro-organismo era uma coisa má, o bicho era mau. Nós tivemos a evolução da medicina com o aparecimento dos antibióticos e das vacinas. Eu ia exatamente fazer aqui um parênteses nos antibióticos. Também se percebeu que crianças expostas a uma grande quantidade de antibióticos na primeira infância têm depois maiores doenças crónicas no adulto e isso passa por alterar o microbioma, por exemplo, favorável que lhe foi dado pelo aleitamento materno e que depois, no fundo,
já nem é negligenciar. Claro que nós precisamos de tratar as infecções, mas se calhar estamos a usar em demasia antibióticos que vão, Sim. no fundo, condicionar a qualidade do microbioma. Sim, isso é muito importante. Aliás, eu, enquanto professora numa escola médica, nós ensinamos já muito sobre microbiota, quer no processo digestivo, portanto, nas aulas mais do primeiro ano da bioquímica, mas depois também temos já muito da fisiopatologia e dos mecanismos moleculares associados à doença, e na terapêutica também nutricional, o tema do microbiota, porque de facto ele está não só muito relacionado com a nossa saúde e, portanto, muitas vezes até associado à doença, não é só ao envelhecimento ou às doenças começarem a aparecer mais cedo, mas até do sistema imunitário. Portanto, de facto, aquilo que medicamente a preocupação maior em relação aos antibióticos era sempre a diarreia aguda associada à toma de antibióticos. Certo. Hoje temos a preocupação da multirresistência aos antibióticos, mas ainda mais importante, ou igualmente importante, e por isso é que a revista Nature, em dezembro de 2023, dedica um número não só à multirresistência aos antibióticos, mas também relacionar esta exposição dos antibióticos sem termos cuidado dos bichos bons às doenças crónicas não comunicáveis, e que aliás sabemos que até são comunicáveis, porque há aqui um padrão de micro-organismos que estão alterados numa doença e que, se passarmos esse padrão de micro-organismo para o indivíduo saudável, ele passa a ter essa doença. Portanto, e o também contrário, não é? Exato, e o transplante fecal... fecal... O transplante fecal de, por exemplo, indivíduos mais jovens em indivíduos mais velhos, os rejuvenesce, por assim dizer. Mas a Alexandra tocou aqui num ponto importante relativamente aos atletas. Portanto, em primeiro lugar, sim, os antibióticos têm um impacto negativo. Os antibióticos são importantes e medicamente importantes, e portanto são de prescrição médica, e é importante cumprir a prescrição médica. O que devemos é, e esse número da Nature foi isso que alertou mais, é de cada vez que prescrevemos o antibiótico tentar atenuar aquilo que é o impacto com probióticos, eventualmente. Com probióticos, e obviamente também em cada momento medicamente corrigir aquilo que já está mal. Portanto, devemos cuidar o microbiota quando se faz a prescrição de antibióticos. Agora, relativamente, e claro que numa fase mais precoce da vida, nós temos nos primeiros 2 anos de vida uma enorme janela de oportunidade e suscetibilidade, claro. Portanto, E por isso os primeiros 1000 dias de vida são importantes, quer durante a gestação, os 9 meses, quer os primeiros 2 anos de vida, e os antibióticos são um importante fator que pode causar ali um impacto maior do que na vida adulta. Portanto, nós na vida adulta, em princípio, se chegamos com um bom microbiota, significa que temos uma boa resiliência, certo. E, obviamente, que se formos constantemente expostos imunitária, a antibióticos, temos, claro. Obviamente, mais alterações, mas não são só os antibióticos, e outro das grandes questões até de prescrição médica são os inibidores da bomba de proteínas, os antiácidos, sim, que também causam, abusa, que muitas vezes, ou que a maioria das vezes não tem uma monitorização médica como devia ser. Correto. O doente acaba por negligenciar a visita ao médico para saber qual é que é a adequação da terapêutica. Mas voltando à questão que eu acho que é extremamente importante quando se fala em estilos de vida e alimentação, é também a questão do exercício físico e a atividade física, e é importante que até todos nós entendêssemos que somos atletas. Não, uns fazem disso profissão, outros não. No sentido de que temos que ter uma vida ativa, temos que ter rotinas de atividade e de exercício físico, porque para a nossa performance, mesmo em várias profissões, nós precisamos ter performance física, intelectual, e isso, a atividade física é super importante. A maioria das vezes a nossa grande preocupação é o tecido adiposo, é a gordura, e esquecemos daquilo que ainda é muito mais importante, que é a manutenção da massa muscular. E, portanto, se essa existir e for mantida ao longo da vida, aquilo que muitas vezes, e a Alexandra, enquanto ginecologista, de certeza saberá muito bem a questão da menopausa, certo. E daquilo que é uma inevitabilidade que as mulheres entendem com a mudança hormonal e que ao longo da vida vão perdendo massa muscular, não é uma inevitabilidade. É muitas vezes uma cronicidade de comportamentos, obviamente os danos acumulados, a sujidade acumulada sem reparação, e o sedentarismo que cada vez é maior. Claro. E, portanto, não fazendo, a função faz o órgão, se nós não fazemos exercício, não o temos. Mas voltando, portanto, ao microbioma, também tive a oportunidade de ler que, por exemplo, há um determinado conjunto de bactérias que podem fazer parte exatamente do nosso intestino, o nosso segundo cérebro, que favorecem a obesidade. Porque, no fundo, nós estragamos o microbioma, desviamos-nos para um conjunto de micro-organismos que não são tão favoráveis, como, por exemplo, uma Klebsiella, uma Escherichia coli, e que essas pessoas vão tender a ter mais obesidade. Que, por outro lado, e lia hoje, numa reportagem do Expresso, que era: parece comida, mas será que, efetivamente, é para comer?
porque eles dizem exatamente que a obesidade de hoje corresponde ao que fizemos há 10 anos atrás, que é muito quando aparecem os alimentos ultraprocessados, que no fundo parece comida, mas na verdade não é, aquilo não é um alimento. Mas a dimensão do tema, e portanto nós sabemos que a obesidade e excesso de peso é uma preocupação. Se nós pensarmos bem na população mundial, nós temos neste momento muito mais, 2/3 da população tem excesso de peso e obesidade a nível mundial. Temos muito mais pessoas com excesso de peso e obesidade do que a passar fome. Portanto, certo. Aqui a realidade está completamente diferente. E, portanto, se nós pensarmos naquilo que é a alimentação ultraprocessada, a dependência das pessoas relativamente a estes alimentos, e já estamos a falar um bocadinho na fome emocional, hedónica. Mesmo. Claro que também depois temos que perceber como é que a sociedade está a funcionar, ou seja, nós não podemos isolar o tema dos estilos de vida e da alimentação adequada e de ensinarmos às pessoas o que é o correto e o que não é correto, quando não olhamos para a dimensão completa, que é como é que estão a funcionar as famílias, quais são os horários de trabalho, quais são as competências que as famílias têm naquilo que é a gestão da preparação dos alimentos. Isso. E, portanto, obviamente que houve aqui o stress, depois como é que do ponto de vista emocional as famílias estão a funcionar. A fome emocional é um problema e esta adição ao doce muitas vezes é exatamente isso. Portanto, a maioria das vezes eu tento ajudar, mas é preciso uma equipa multidisciplinar e a parte da psicologia é fundamental, porque obviamente que há aqui uma relação com a comida que é diferente, não é uma relação saudável. Aliás, a própria vontade de escrever o livro veio também com algumas razões. Passo a explicar, até porque na realidade a minha vida profissional foi só mais dedicada a publicações científicas, não tinha feito nenhum livro, e nem tinha muita vontade de o fazer, mas a verdade é que comecei a perceber a realidade de que as redes sociais hoje em dia, sem nenhuma forma de filtrar, sem filtro, sem regras, sem qualquer perito científico de fazerem a avaliação. Portanto, claro. Na verdade, as pessoas hoje em dia, no fundo, a oferta é feita pela procura. As pessoas têm uma noção clara de que a alimentação influencia a saúde e que pode estar relacionada com a doença, portanto procuram estes conteúdos. E depois, na realidade, há um conjunto de pessoas, ou aliás, quase toda a gente acha que se come, percebe de comida, portanto, se percebe de comida, percebe da alimentação e, portanto, pode opinar. E, obviamente, temos uma população vulnerável ávida por estes conteúdos. E, na realidade, eu fechada no meu mundo, ainda que ensine, que esteja responsável por uma formação de profissionais de saúde, quer da medicina, quer agora, e em Lisboa temos o curso de Ciências da Nutrição na Escola Médica, portanto, eu tenho uma responsabilidade, mas com um alcance muito pequeno. E, na verdade, o livro foi um bocadinho pôr os pontos nos is, para podermos explicar às pessoas exatamente aquilo que está correto e não está correto. Ou seja, antigamente a ignorância era o não ter acesso à informação. Hoje a ignorância é a dificuldade em perceber acesso a boa informação. O que é certo e o que não é, claro. que não é certo. Portanto, na verdade, a população está ávida por isto, claro. E os estilos de vida e a alimentação adequada, quer dizer, o comer ultraprocessado, o fast food não tem que ser junk food. E, portanto, isso é uma das nossas grandes preocupações, que é ensinar a comer rápido, refeições que se fazem. Sim, porque às vezes é preciso, mas não ser junk food. Voltando um bocado à patofisiologia, eu percebi também que há realmente uma adição ao doce e que, quando se substitui pelos edulcorantes, etc., que realmente são uma coisa que não tem valor, digamos, de alimentício nenhum, nós, por exemplo, não temos um aumento da glicose. Conseguimos, com estes adoçantes, não ter um pico glicémico, mas vamos ter um pico de insulina e a insulina vai nos aumentar a grelina. E com a grelina nós vamos ter fome e vamos comer outra vez. Portanto, aquela história de termos alguma restrição calórica, por exemplo, só fazermos 3 refeições por dia, realmente com estes adoçantes, que parece que não nos estão a trazer glicose e não nos dão realmente um pico de glicemia, vão nos dar um pico de insulina e então aumentar a grelina. E depois isto entra num ciclo vicioso em que a pessoa está dependente do doce. Ouvia aqui há pouco tempo a dizer que, por exemplo, há 20 anos, um iogurte, por exemplo, de frutas, teria 5 gramas de açúcar adicionado e que agora são 25. Portanto, a indústria está a sobrecarregar os alimentos com esse açúcar. Eu dou-me a ideia que esse açúcar vai, mais uma vez, desviar esta microflora intestinal de uma microflora que nos primeiros 2 anos até pode ter sido boa, porque dependeu muito do leite materno e dos cuidados que se tem no início com o bebê, e que depois se vai desviar e que vai fazer o tal envelhecimento precoce. Sabemos isso também, por exemplo, das residências sénior,
em que, com o tipo de alimentação, com o sedentarismo, com muitas vezes a necessidade de antibióticos, esses indivíduos mais velhos são mais frágeis porque, mais uma vez, a sua microflora intestinal variou completamente. Sendo a Alexandra ginecologista, até vai gostar desta analogia, porque nós, no fundo, nós não estamos sozinhos. Durante a gravidez estamos muito bem acompanhados, mas na realidade costuma-se mesmo dizer relativamente a estes micro-organismos, nós podemos estar bem ou mal acompanhados, sozinhos não estamos de certeza. E, de facto, a nossa alimentação vai condicionar estes micro-organismos. Em relação ao açúcar, e já vamos voltar aos micro-organismos, mas em relação ao açúcar, eu gostava de dizer dos adoçantes não calóricos, sejam naturais, sejam artificiais. E o natural, nós sabemos, por exemplo, o stevia, não é? Que é um edulcorante não calórico natural, mas o mecanismo destes adoçantes, embora não aumente a glicose, portanto não há glicose, não há entrada de açúcar, mas o mecanismo é a ativação dos receptores do doce. Do doce. E, portanto, quando se está a ativar os receptores do doce e não entra doce, o nosso organismo efetivamente tem mecanismos de sobrevivência muitíssimo eficientes e, portanto, vai nos tornar mais capazes até de absorver o açúcar. Nós isso já sabemos há muito tempo. Temos genes muito poupadores de açúcar. Porquê? Porque o homem primitivo nem sempre tinha comida e, portanto, havia genes que poupavam a glicose que lhe dava para os dias em que ele não comia. Só que eles mantiveram-se. A seleção natural não teve tempo ainda nestes 5.000 anos de atuar. Só que agora estamos na superabundância. Então, há aqui, digamos, um mismatch, um desfazamento entre estes genes que são superávidos de uma superabundância. E, na verdade, o organismo não se deixa enganar. Portanto, eu estou a ativar os receptores do doce. Em primeiro lugar, estou a ativar regiões centrais, ou seja, é um bocadinho quando toda a gente de certeza percebe, quando cheira a comida e começa a salivar, começa-se a preparar para o processo digestivo, comendo ou não comendo, mas certo. Está a preparar-se. Aqui a mesma coisa, nós estou a ativar o receptor do doce e estou a ativar regiões no cérebro que estão relacionadas com a chegada de açúcar, se não mais, dão a indicação depois ao tecido adiposo de que vai chegar comida. E depois, mesmo não chegando, há uma priorização daquilo que são as vias de síntese. E há bocadinho a Alexandra estava a dizer uma coisa que depois esqueci-me de pegar, que é a parte da obesidade. Como é que nós, com microbiota diferente, e que no fundo estes adoçantes também alteram este microbiota, não é só ter mais portas de entrada de açúcar, mas também já se sabe que alteram a composição e a funcionalidade. Dos favoráveis para os mais desfavoráveis. No fundo, como é que nós começamos, e esta história foi, penso que em 2004, 2005, a primeira evidência científica no modelo animal de relacionar microbiota intestinal com a obesidade, mas depois, em 2006, comprovamos no humano e já sabemos muitas respostas, ou melhor, muitas razões para associar este microbioma a uma obesidade. Por exemplo, para percebermos assim de uma forma grosseira, é como se eu tivesse um processador, cada um de nós tem um processador diferente, entrando a mesma matéria-prima, o resultado é diferente. Portanto, mesmo com os mesmos alimentos, o processador sendo diferente, aquilo que vai ser absorvido, que é o que resulta deste processamento, é diferente. E já hoje sabemos, por exemplo, o mesmo aminoácido, que é o triptofano, se eu tenho um microbiota saudável, adequado, eu tenho um produto que me é favorável, porque me comunica para dentro uma coisa positiva, mas se eu tenho outros indivíduos lá a processarem o triptofano, o mesmo aminoácido, eu tenho um produto diferente e que me vai levar até processo inflamatório e até risco carcinogénico. Depressão, nomeadamente por causa da baixa da serotonina. Exato. Portanto, aqui o processador é fundamental. Depois há uma outra coisa que aliás, muitas das pessoas ao ouvirem vão reconhecer, que em relação às pessoas que têm excesso de peso e obesidade e que dizem mesmo sem comer engordo. Portanto, e que as pessoas não compreendem. A verdade é que se tivermos, de facto, micro-organismos diferentes, a comunicação para dentro, para o organismo, pode ser diferente. Quando nós estamos em jejum, estamos sem comer, obviamente que estes micro-organismos primordiais e que no fundo são a porta de recepção, vão informar para dentro que estamos em jejum. Portanto, se tudo estiver a funcionar bem, os micro-organismos vão mandar uma mensagem para dentro e essa mensagem vão interagir com as células do epitélio intestinal, as células do epitélio intestinal produzem um sinal, que é uma proteína, e que vai ao tecido adiposo fechar a porta. Ou seja, o que está em circulação, a prioridade não é acumular gordura, porque estamos sem comer.
Quando os micro-organismos não estão lá, e estão lá outros, porque eu, entretanto, porque como de uma forma diferente, também foi alimentando os outros animais, nós temos animais de estimação, damos de comer, estão lá, não damos de comer, não estão lá, e, portanto, se falha esta comunicação, a prioridade é sempre acumular no tecido adiposo. E, portanto, é basicamente perceber, até nas redes químicas, nas reações químicas que nós temos no nosso metabolismo, nem todas as vias estão a funcionar. É quase como se fosse um mapa de linhas de metro, e eu tenho a linha vermelha só a funcionar, a linha azul já está fechada, a linha amarela, em vez de pararem todos a pé, só para no fim. Portanto, o nosso metabolismo tem uma rotina que levou a que umas linhas funcionem e outras não. Portanto, e que isso pode é claro. ser modificada, isso viu-se, por exemplo, nos imigrantes asiáticos que vieram para os Estados Unidos, e quanto mais tempo estiveram nos Estados Unidos, mais ficaram com esse microbioma muito parecido com o dos americanos e que já nada tem a ver com o dos, digamos, dos seus ascendentes. Claro, e que não é genético, aliás. E que não é genético. E esse é um aspecto importante, porque nós viramos para este século, no fundo, com a grande descoberta do genoma humano, mas que depois rapidamente também percebemos que isso era uma descoberta muito importante, mas que não era do todo. E daí tivemos grandes publicações no início deste século exatamente sobre os genes que são de origem microbiana e que esses variam muito ao longo da nossa vida. Nós temos 10 vezes mais genes de origem microbiana, nós temos verdade, cerca de a maior parte 10 vezes mais origem, células, aliás, 100 não, mas vezes. Eles são de origem, 99% são de origem microbiana, o resto é que é Portanto, dos nós nossos somos genes. menos humanos. Na realidade, esses genes variam e variam de acordo com aquilo que são os nossos estilos de vida. Ou seja, se eu de facto tenho uma alimentação muito pobre em fibras, e agora voltando aqui um bocadinho para a realidade portuguesa. Não, porque eu ia lhe pedir agora exatamente o que é que nós podemos fazer, como é que a gente vai poder, digamos, atuar. É a dieta mediterrânica, que já sabemos que tem uma série de benefícios e que é mais cara e as pessoas estão a desistir dela. São os pré-bióticos, são os probióticos, os simbióticos. Se nos conseguisse, no fundo, na definir prática, um bocadinho qual é o que é que na prática dia? A vitamina D, que nós sabemos, por exemplo, que influencia a qualidade do microbioma intestinal e que a população portuguesa e do sul, digamos, da Europa é muito deficitária em vitamina D. Portanto, o que é que a gente pode fazer? Portanto, há solução. Exato. Aliás, o que a Alexandra resumeu foi o estilo de vida mediterrâneo, que a vitamina D, no fundo, são atividades ao ar livre e, portanto, é um outro conceito também a dar aqui, a sublinhar a importância da vitamina D. Mas a dieta mediterrânica, efetivamente, é aquela que mais está adequada aos nossos genes e, portanto, daí que os países do sul da Europa têm mais excesso de peso e obesidade, porque deixaram de ter adesão à dieta mediterrânica. O que é a dieta mediterrânica? Nós, em 2015, 2016, penso que foram estas as datas do último inquérito alimentar nacional, nós temos 25% da população com adesão à dieta mediterrânica, 25% é mais ou menos. Portanto, ou seja, temos quase 80% da população que não tem uma adesão adequada. Ou seja, se pensarmos o que é o nosso dia-a-dia da maioria das pessoas, é o leite, é o pão, ou outros, não é? O croissant, portanto, um pequeno almoço mais, como diz, da Europa, não é? Depois temos o arroz, a batata ou a massa no prato, metade, e depois temos a carne ou o peixe, a outra metade, e temos uma salada. Portanto, nós precisamos de 25... A salada vai explicar bem, Exato. porque a salada não tem o mesmo conteúdo de fibra, por exemplo, dos brócolos ou do... Nós precisamos de 25 a 30 gramas de fibra por dia, e até como a Alexandra disse já um aspecto importante, que é pré-biótico, é alimento de boas bactérias. Para preservar o microbiota, em primeiro lugar, não lhe posso dar tarefa todos os dias, como, por exemplo, não dormir, não fazer atividade física, e não dar de coisas menos interessantes. E por outro lado, eu tenho que dar mimo e comida. E a comida é essa tal fibra, mas como nós não comemos fibra, comemos alimentos ricos em fibra, e os alimentos ricos em fibra são o quê? Hortícolas, como dizia, os brócolos, os espargos, os espinafres, os grelos. Eu precisava de ter cerca de 400 gramas de hortícolas por dia. Em cru, que depois cozinhado, no prato perde água e, portanto, eu consigo comer aquele volume. Se pensarmos aqui, por exemplo, nos sacos de espinafres, de folhas de espinafre, que se vende 200 gramas, eu se puser em cru nos pratos, eu consigo encher vários pratos com os espinafres. Mas se eu puser na frigideira, aquilo fica num bocadinho, quase que nem para metade de um prato dá. Portanto, para termos a noção de que para ter as 25 a 30 gramas de fibra, eu precisava de ter metade do prato destes hortícolas, quer ao almoço, quer ao jantar, além da sopa. E preciso de leguminosas,
E aí sim, portanto, quando nós identificamos que não temos adesão à dieta mediterrânica, são estas as grandes falhas. Nós não comemos os hortícolas, não comemos as leguminosas, o feijão, o grão, as lentilhas, as ervilhas, que deviam estar diariamente no nosso prato, 1 a 2 colheres de sopa. E depois, na realidade, a fruta, muitas vezes também não temos as 2 a 3 peças de fruta por dia, que é o tal 5 a day. E que deveria ser no fim. A nossa sobremesa, que é o doce. Devia ser só o único doce que comemos. Exatamente. O doce que comemos deveria ser a fruta. Depois, oleaginosas, os frutos gordos, as amêndoas, as nozes, o caju, as avelãs. Deveríamos ter uma mãozinha, portanto, no fundo, umas 15 gramas por dia. E depois os cereais. Portanto, na realidade, ao somar isto tudo no nosso dia, eu consigo as 25 a 30 gramas de fibra. Obviamente que a importância de comer esta diversidade não é só pela fibra, porque estes alimentos também são muito ricos em muitas coisas que nos são benéficas. Aliás, esse é um exercício que eu dou logo aos alunos, e são alunos do primeiro ano, aos quais eu dou aulas, e têm dificuldade em responder, que é quando eu pergunto qual é a diferença entre um animal e uma planta. E normalmente ficam a achar que aquilo é extremamente rebuscado, que estão na faculdade, mas é tão simples como um mexe e o outro não se mexe. E, portanto, se a planta não se mexe, significa que não pode fugir nem do sol, não vai para a sombra, não põe um chapéu, e não pode fugir dos predadores. Portanto, quimicamente, o mundo vegetal tem que se munir, aliás, vai-se munir quimicamente de defesas para a sua sobrevivência da espécie. Portanto, precisa de ter compostos que preservam ou protegem da radiação ultravioleta. Precisam de produzir compostos que vão, no fundo, dar menos apetite aos predadores. E essa riqueza química que não temos no mundo animal é aquela que depois vamos ouvindo falar, que são os compostos anti-inflamatórios, antioxidantes, e que essa diversidade está se e só se eu fizer essa diversidade no meu dia alimentar. Não é a alface, que muitas vezes, não é que eu tenha nada contra as saladas, mas muitas vezes é o fetiche de que já estamos a comer fibra e depois vai daí que ainda vai com um molho qualquer, que até vou partir do princípio que é azeite, que é da dieta mediterrânica, mas a maioria das vezes, isso vê-se muito na consulta, que eu pergunto com o que é que tempera a salada? Com azeite. E depois ainda tenho que continuar a perguntar. E com vinagre. E mais nada. Mais nada? Sal. Fica sempre o sal. Quer dizer, é o sal que põe na salada, mas que nem tem noção e, portanto, é mais um veículo de sal, que não tem interesse nenhum. Portanto, resumindo, nós precisamos, esse é o estilo de vida mediterrâneo, comer pelo menos 5 vezes peixes por semana. O livro, por exemplo, também desmistifica a questão do cozido e grelhado, que nós temos desde os anos 70, que é a dieta e a comida saudável não é cozer, não é grelhar. Se perde, digamos, todo aquele... Perco o ômega 3 do peixe, portanto, no fundo, fora. É fazer a caldeirada, é fazer... Mas a questão da vitamina D é outra questão que em Portugal é extremamente relevante porque continuamos a teimar, e muito também nos profissionais de saúde, que é... do ponto de vista geral, nós somos um país de sol e, portanto, é a vitamina D do sol e não precisamos de vitamina D, mas também já temos muita realidade médica nas análises, a vitamina D está francamente baixa e há quem ainda continua a dizer que é normal estar baixa. Mas não é nada, nós normal. Temos a população portuguesa tem em 60% a 70% uma alteração genética que impede a absorção correta da vitamina D. Sim, nós temos geneticamente, de facto, a prevalência do DHCR7, que é uma enzima, portanto, a CR7 fica bem, não é? Nós não é difícil decorar. Nós temos mais prevalência em Portugal, comparado com o resto da Europa, temos 19%, quando do norte da Europa será 3%. Porque eles poupam, porque tem a mutação ao contrário. E esta enzima significa que é a enzima que vai raptar o precursor da vitamina D que está na pele para dar origem ao colesterol. Portanto, na prática, são indivíduos com muito mais suscetibilidade para a deficiência da vitamina D e mais risco de ter colesterol elevado. Nós, 80% da vitamina D teríamos de síntese da pele, mas se não temos essa síntese, temos deficiência. Estamos dentro de 4 e os cutoffs médicos mudaram. Nós temos a noção agora científica de que 30 nanogramas por mililitro é saúde musculoesquelética. 60 é para as infecções víricas e bacterianas. E 90 nanogramas por mililitro é importante para as doenças autoimunes e para o cancro. Portanto, de facto, o cutoff cientificamente é diferente. O cutoff mudou. Ora bem, eu continuava aqui feliz a conversar, mas pronto, as pessoas depois também não têm capacidade de absorver tanta informação e, portanto, eu deixo uma mensagem e gostava que também nos, digamos, deixasse uma sugestão para quem nos está a ouvir. Eu diria, vamos descascar mais e desembrulhar menos
E Ora, depois, isso é importantíssimo. diga-me o que é que a gente tem que fazer. Metade, dobro, Sim, triplo... sim, eu costumo terminar assim, que é simplificante no fundo, mas sim, em primeiro lugar, e depois toda esta ciência tentar descomplicar. Aliás, a primeira sugestão para o título do livro, Deixemos de Tretas, a Ilusão da Comida Saudável, a primeira intuição minha foi a doença da comida saudável, porque passou a ser uma doença, é uma obsessão. As pessoas têm extremos de que ou não cuidam ou então já tornam tudo muito esotérico. Portanto, descomplicar. E fundamentalista, que eu acho que não vale a pena. Uma boa relação com a comida é uma tradição e não é propriamente mais caro comer o arroz, comer o feijão, comer um bocadinho de carne ou de peixe, de comer os brócolos. Portanto, não é necessariamente mais caro. E normalmente eu costumo terminar dizendo que é comer metade, mexer-se o dobro, rir o triplo, porque eu tenho algum sentido de humor e acho que faz ótimo rir. Muito. Se não for mais, fazemos abdominal e dormir melhor. Muito obrigada, Conceição. Eu sabia que ia ser muito bom e foi. Muito obrigada, Alexandra. Até um uma gosto. próxima. Muito obrigada.